Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Missão Educar, o programa onde a educação é a estrela principal. Participe aí desde agora conosco pela telinha da Up TV. Você entra aí, dá a sua opinião, faz a sua pergunta, ou então manda a sua experiência educacional, uma pistinha para a gente poder ter uma novidade aqui com a gente, além do que nós já apresentamos para você. E você sabe, Missão Educar, nós temos também o nosso e-mail para você falar com a gente fora do programa. Se você lembrar aí ao longo de qualquer dia, você pode falar conosco, né? E a gente vai aí anunciando para você os vários meios de contato que nós temos entre você e a gente para podermos fazer um programa cada vez melhor. E a gente vai começar o programa, claro, cumprimentando o nosso professor Diceu Moreira. Bom sempre, professor Diceu Moreira. Serrano, eu acho que hoje é um bom sempre diferente, porque nós vamos falar de uma das coisas que, de uma certa maneira, eu acho que, na atual circunstância nossa, eu diria que aproximadamente 90% das pessoas vão precisar dessa informação. A educação financeira não é uma questão empresarial, mas é uma questão também individual. Isso começa dentro de casa, vai para a escola e a resultante é o consumo, muitas vezes desenfreado, ou uma má educação financeira nesse sentido. Eu acho que nós vamos aprender muito hoje com o nosso convidado. Ah, com certeza. E lembramos a todos, né, que nós temos no Facebook, nós temos o grupo Missão Educar, nós temos a página de curtir e também temos o grupo do qual você pode participar lá. A gente tem 400 educadores participando. E a gente agora vai colocar no ar o nosso e-mail para você lembrar de escrever para a gente quando quiser, né? Eu vou falar aqui, é um e-mail muito fácil. É o missãoeducar2012@gmail.com. missãoeducar2012@gmail.com. Ok, então como o professor já adiantou para a gente aqui, né? Hoje o nosso tema é educação financeira e é algo muito sério. A gente sabe que num programa só talvez não caiba esse assunto todo, né? Mas quantas pessoas passam a vida inteira tendo problemas porque nós não temos educação financeira? A rigor a gente não tem na escola, né? Tem muito pouco em casa, às vezes não tem, até tem deseducação em casa, né, professor? Mas a gente então vai aqui aproveitar essa oportunidade de Missão Educar para apresentar o nosso consultor, Josafá Nunes dos Santos. Bom sempre, Josafá. Bom sempre, Serrano, Diceu, muito obrigado pelo convite, né? É um grande prazer estar aqui com vocês, né? E desfrutar um pouquinho, uma troca, né? Porque geralmente é sempre um intercâmbio, a gente sempre tem, quando pensamos que vamos ensinar, aprendemos, né? Que bom. Bom, eu vou deixar uma pergunta aqui no ar, Josafá, para você. Antes de chamar a gente falar dos nossos patrocinadores, né? A gente não vai abordar hoje, pessoal, conselho para você não se endividar. Isso já está muito batido, muito falado, todo mundo fala isso. O Josafá é um consultor muito especializado, 30 anos de contabilidade, consultor de empresas, é um grande tributarista, respeitado na Receita Federal, inclusive. Então a gente vai aproveitar a presença dele aqui para falarmos de como sair de dívidas, porque endividar a gente já sabe como é que faz, né? Então, vou deixar uma pergunta no ar, Josafá, que é o seguinte: sair de dívidas, vou deixar no ar para responder depois dos comerciais. Sair de dívidas exige atitude? Essa é a pergunta. Então, enquanto o Josafá pensa para responder para a gente vai agradecer aos nossos patrocinadores que nos ajudam aqui no Missão Educar, que são a Serplan, né? A Serplan, que é o DNA da educação. Nós também temos o Congresso Conhecer, né? Congresso Conhecer, e também temos a Ravan, a Serplan aí, ó, o DNA da educação. Aliás, frases do professor Diceu Moreira, essa, hein? Né? DNA da educação. E temos aí o Congresso Conhecer, falaremos muito sobre ele, e a Ravan, né? Que tem alimento de primeira qualidade e um atendimento melhor ainda. Então agora a gente vai realmente começar a entrevista. E aí, Josafá, para sair de dívida a gente tem que ter atitude? Com certeza, né, Sandra? Precisamos ter, sim, porque isso já é uma determinação. Se a pessoa, às vezes, ela começa a ficar no fator depressivo, e se ele não tomar uma ação, ele não sai. Então, quer sair? Então existe o medicamento.
É como quando a pessoa está com a gripe muito forte, o vírus da gripe a pessoa nem percebe. E ele só vai se definhando, definhando. Quer sair da gripe? Então, tome a vitamina C, tome a alimentação para que possa realmente sair daquela situação. E isso representa uma ação. Josafá, então nós vamos fazer uma contrapartida aqui, vamos fazer uma dupla, né? E essa dupla é a seguinte: eu vou puxar um aspecto que está ligado ao consumo, portanto, a esse endividamento, que é essa questão do consumo inconsciente, do desejo de ter as coisas, de buscar. E onde é que começa, então, literalmente, essa questão de qual é a primeira atitude do indivíduo para ele não entrar ou ele perceber que ele entrou no endividamento? Perfeito, John. Eu achei excelente a sua colocação. Por quê? Porque nós não temos, como no início o Serrano mencionou, nós não temos uma educação financeira. Nós não sabemos comprar. Então, às vezes, a pessoa, se ele começar a olhar dentro de casa, ele fala assim, mas por que será que eu comprei isso? Talvez foi uma circunstância que estava em um preço bom, alguém me disse, mas hoje eu não sei para que eu comprei isso. Então, muitas vezes, a pessoa ela não sabe o que consumir. E já começa por aí, por influência. Nós temos hoje um marketing fantástico que influencia as pessoas. Então, começamos a pensar assim, eu preciso disso? Ou isso daqui eu quero? Sei. Tem uma coisa quando você colocou assim, então eu tenho o precisar, né? Eu preciso disso. A necessidade. E há uma outra coisa assim, por quanto tempo, né, eu posso viver sem esse objeto? Eu posso me segurar em relação a isso, eu posso me programar antes que o corpo do desejo assim o faça. Está na promoção? Perfeito, exatamente. Até podemos analisar o seguinte, uma pessoa tem o recurso para comprar um carro zero? Ele precisa? Olha, às vezes aquele carro que ele tem está indo sempre ao mecânico, levando despesa com combustível que está consumindo demais. Então, às vezes, a compra de um veículo novo vai favorecê-lo nessa situação. Agora, tem o carro bom, precisa trocar por um outro agora? Não haveria uma outra necessidade? Há cerca mais ou menos de uns 20 anos, mais ou menos, eu vi uma reportagem em que a jornalista chegou e perguntou para a pessoa que ele tinha comprado naquela época, 20 anos atrás, um trator no valor de R$80 mil. Então, Sim. há 20 anos atrás é uma muito, boa... um capital. Né? Aí ela falou assim, mas você comprou um trator de R$80 mil, você não podia comprar uma mansão? Eu falei assim, mas a mansão não me daria o trator. O trator vai me dar quantas mansões eu precisar. Então, veja, investir é saber no que irá usar. Então, você tem 50 pares de sapato. Quantos pés você tem? Quantos você vai calçar? Então, é começar a analisar a coisa. Existe aquela compra compulsiva e existe o fator necessidade. Você falou em compra compulsiva, isso é verdade. E tanto é que entrou aquela questão que nós estamos falando, né? Como esse corpo afetivo, emocional, o desejo de possuir as coisas, de ter as coisas, nos conduz a, de repente, comprarmos algo que nós não estamos precisando. Né? Por quê? Porque estava na promoção, porque era uma oportunidade, né? Então eu vou aproveitar para fazer isso. Mas aí eu volto a uma questão assim, quando a gente entra num supermercado, que entramos numa loja, a gente vê os pais acompanhados dos filhos e ali a gente nota exatamente uma total deseducação financeira. E aí, o que a gente faz? Onde começa isso? Tem que ser com a família, com os pais? Vai-se para a escola isso? Olha, ou o papel dos dois aí junto? Como fazer? É interessante. Eu vejo a necessidade da família. Eu vi uma vez uma reportagem de uma senhora que ela disse que ela ia para o supermercado com os filhos, mas depois de alimentá-los. Porque quando chegava lá no supermercado, eles não ficavam pedindo um doce daqui lá, porque ele já estava abastecido.
Olha a inteligência. Realmente. Você leva o cara com fome, ele vai passando pelas gôndolas e vão pegando tudo que tem pela frente, né? E aí eu vi muitas vezes assim, pega o pacote, a criança pega porque ela quer, porque ela deseja, porque é uma criança. Ela é impúbere, ela não tem essa experiência toda de saber assim, puxa, vida de consumo, não sabe nem quanto custa. Ela não teve a educação financeira lá dentro do casa, o papai falou assim, olha, papai ganha tanto, gastou tanto, isso custou tanto, eu não posso ter tudo isso. Ela vai crescer da mesma maneira quando se casar, então ela vai passar pelo carrinho e enche o carrinho de coisa lá, como eu tenho visto muitas vezes no supermercado. Essa estratégia eu achei boa. Muito interessante. Já sabe, leva teu filho alimentado para o supermercado, não é restaurante. É como, por exemplo, como que é as lâmpadas na casa da pessoa? A pessoa troca todas as lâmpadas, aquelas incandescentes por essas lâmpadas econômicas hoje. Só que toda vez ele sai, acende e apaga, para economizar. Ou seja, ele está acabando consumindo mais, porque é ação, né? Toda vez que liga, desliga, você está dando injeção na lâmpada. Se você já trocou, a economia dela já significa que ela está economizando, você precisa estar toda vez desativando ela, você está aumentando o consumo. O consumo e o desgaste. Inclusive o desgaste. Então, às vezes, nós temos que analisar o seguinte. Uma certa ocasião, eu tive que fazer toda uma mudança na rede elétrica da minha casa e gastei um valor X. Mas, com essa base, eu passei anos sem precisar trocar uma lâmpada. O giro, a economia caiu drasticamente. Por quê? Anteriormente eu tinha fio emendado, um consumo. Então, às vezes precisamos gastar, sim, mas para economizar. Isso significa ter uma educação. É como, por exemplo, a pessoa chega acabou de chegar da rua, por assim dizer. Não levou uma lista, daqui a pouco tem que sair de novo, e volta. Não tem um planejamento. Porque essa questão até do consumo, aliás, acho que a regra mais simples, eu acho, a mais simples, a base de tudo, é como se fosse assim, vamos começar a fazer uma reeducação financeira dentro de casa. Regra número 1, não se pode gastar mais do que se ganha. Daí deriva tudo. O problema é aquilo que eu falei para você, o corpo dos desejos, né? A alma vê aquilo e fala assim, que lindo, que bom, que delícia, como deve ser. E aí já entrou o domínio do aspecto afetivo emocional, um dos pecados capitais aí pelo consumo. Aí eu quero. E a razão, já nessas alturas, já deve ter dado férias para ela, mandar ela para um outro departamento, que é quando ela vai dizer assim, mas não pode. Quando você ganha, já está comprometida. Não, mas eu quero. Inclusive, eu ouvi uma reportagem também de uma senhora, e falando isso porque as mulheres são as maiores administradoras que tem. Sim. Né? Quando a mulher dizia assim, no passado as mulheres pegavam aquelas trouxas de roupa e ia para a beira do rio lá? A beira do rio, e passava o dia todinho aqui lá. Depois chegava, aí tinha que passar mais um dia passando aquelas roupas. Hoje, com toda essa ajuda que tem, então ela consegue administrar o tempo. Então veja, eu achei interessante porque ao a máquina estar lavando, ela está automaticamente fazendo outra coisa. Agora, mais do que isso daí também, quando você tem uma das coisas que se fala, a administração, ou seja, a economia doméstica, não é uma coisa apenas para a mulher. De forma alguma. É para cada um de nós. Economia doméstica, economia numa empresa. Imagina uma empresa que não se administrar, que não aplicar o princípio da educação financeira dela do mesmo jeito. Vai do macrocosmo da grande empresa até a nossa. Até o individual, até o familiar.
Quando a família começa a pensar que isso realmente que nós somos uma empresa, que duas pessoas juntas que formam uma dívida é uma empresa e mais 3 ou 4 constituem uma empresa, talvez a gente vá mudando um pouco disso. E o Serrano, eu sei que tem uma mensagem aí para nós. Com certeza. Nós vamos falar já da Serplan, né? Os nossos patrocinadores. E antes de falar da Serplan, eu vou deixar uma outra perguntinha no ar, né? Vocês deram um show aí dizendo por onde se pode economizar e onde não se economiza e tudo mais, né? Nós precisamos falar como é que nós ensinamos, como é que o senhor ensina, né? Que é o seu papel, a uma empresa, uma pessoa a sair de dívidas. E aquela diferença entre dívida e compromisso, aquelas coisas, né? Então, sabe que a Serplan é um dos nossos patrocinadores aqui, e a Serplan, ela faz justamente isso, né? Ela trabalha a gestão das escolas. Então, a escola pode contratar a Serplan para fazer sua gestão, ou então colocar os seus funcionários, juntamente com a Serplan, para serem capacitados. E aí nós estamos vendo aí o Programa Nacional de Gestão Educacional, que a Serplan está promovendo. Cada uma dessas cidades está recebendo aí a Serplan em capacitação de pessoal de escola. Inclusive a gente vai ter, estamos tendo hoje a Serplan em Campo Grande, temos lá hoje e amanhã. Ela estará também em São Paulo e no Rio de Janeiro ainda em abril, né? São aí várias cidades que a Serplan está percorrendo nesse Brasil inteiro. Temos São Paulo, vai ser então 13 e 14 de abril, né? Olha o pessoal em atividade ali, é muito bacana isso. E também teremos no Rio de Janeiro, dia 27 e 28 de abril, né? Consulte o site da Serplan para você conhecer o serviço que ela presta e também, se você quiser se capacitar o seu funcionário, você conhece lá no site da Serplan todos os detalhes para você participar. Não perca, porque se você cuidar da gestão da sua escola de uma maneira bem cuidada, essa escola poderá prestar os melhores serviços educacionais. E você pode se focar na parte pedagógica, que muitas vezes é a maior parte dos diretores tem essa vocação pedagógica, ok? Então, voltando à pergunta que eu tive para o Josafá, né? Como é que nós ensinamos as empresas e as pessoas a saírem de dívidas? E o que é dívida, o que é compromisso? Serrano, eu tive várias pesquisas, até na situação pessoal, a questão da obesidade. Aí eu percebi, lá justamente com a nutricionista, que as células obesas são logo no começo, quando uma criança ela vai tomar a mamadeira, a mãe pega e coloca assim, né? Mas está faltando açúcar. Mas quem que vai tomar? É a criança ou é a mãe, né? É verdade. Então já começa daí. Então nem sempre uma empresa que compra, significa que ela tem uma saúde. Ela pode ficar abarrotada de estoque e de repente muda a tendência de mercado e aquele estoque perde tudo. Então, é analisar o que o povo está consumindo agora, o que vai consumir daqui 6 meses e fazer uma programação. Porque antigamente poderíamos dizer assim, olha, vamos estocar isso aqui para 5 anos. Sim. Mas as coisas mudam. Então, é como eu estava comentando com o Dirceu, conheci uma empresa que no passado ela investiu, contratou pessoas, comprou máquina, investiu num parque industrial muito grande. Em seguida ela quebrou. Ela estava simplesmente investindo, e o produto dela qual que era? Saquinho de leite. Ela não percebeu que a tendência de mercado estava mudando. Então, nesse sentido, temos que analisar tudo isso antes de estocar, saber o que estamos estocando, comprando, o que nós vamos vender. E a diferença, como você falou, entre dívida e compromisso. Nós não podemos ter os 2 pés no chão, porque senão nós não andamos. Um pé tem que estar no chão e outro tem que estar no ar para trocarmos os passos. Então, não existe. Quando nós chegamos e falamos assim, olha, queremos fazer isso, temos que ter o compromisso. Dívida significa quando nós não saudamos o compromisso. Então, todo mundo tem compromisso e todo mundo tem dívida. Administrar, que é o segredo da coisa. Então, nós precisamos analisar bem o que nós queremos fazer. Se aquilo que nós estamos adquirindo é
algo rentável, porque de repente estou vendendo, mas eu não sei o que comprar e quando comprar. Então aí vai o segredo muito importante, o fluxo de caixa. Comprar, eu sei quando que eu estou vendendo, quando que eu vou receber, então não posso fazer um compromisso antes. Mas e se de repente eu falo assim, não, eu preciso de material para vender, mas o compromisso a ser saudável tem que ser depois do recebimento. Então começamos a analisar, administrar o fluxo de caixa é o primeiro ponto que a pessoa tem que aprender a fazer. E aí vem uma coisa que é assim, quando se fala de administrar o fluxo de caixa, infelizmente nós temos uma tendência a ficar pensando agora na empresa de porte pequeno, de médio ou grande. Administrar o fluxo de caixa da minha casa. Perfeito. Quanto é que entra nesta família? Juntando os recursos do pai, da mãe, do filho, quem tiver. Quanto que deu? Feito isso, o balanço mais simples que tem foi assim, quais são os nossos gastos aqui? São esses. Então o que nós podemos comprar é isso. Ou repetir, porque tem assim como uma empresa tem os seus custos fixos, nós também em casa temos nossos custos fixos. E se a gente não deixar sobrar nada, não dá para investir nos variáveis. Perfeito. Então, infelizmente, professor, tem esse detalhe. Nós analisamos como se as empresas têm que ter um caixa, as empresas têm que ter um fluxo. Não, nós somos uma empresa, tem que ser tratado assim. Porque senão não vai adquirir essa educação financeira. Ele não se reeduca ali no quanto se consome. Não sabe. Sim. E nós temos que separar bem as pessoas. Né? No Código Civil, o artigo 50, fala da confusão patrimonial. O que é uma confusão patrimonial? Eu confundi pessoa, com a pessoa jurídica. Então, é como, por exemplo, quando muitas pessoa física, começa a entrar em crise, ele começa a querer já vender coisas. E às vezes ele tem até que pagar ainda por aquela coisa. Que preço que ele vai conseguir? Ele pensa no imediato, ao invés de negociar. Então, a negociação é a melhor coisa que tem. Não ainda ir a uma entidade financeira, mas negociar com quem é o credor dele, para quem ele está devendo. Então, essa negociação, aí estabelecer um compromisso, mas ele já sabe quanto que ele vai receber? De repente, quem sabe a mulher pode fazer alguma coisa, um doce, alguma coisa, para renda, para o mantimento. Buscar alternativa, né, para aumentar essa renda. E a renda maior concentrar para ele assumir o compromisso. Agora, ele faz tudo aquilo, escreve, olha, eu devo para você tanto, eu posso pagar tanto disso, tudo bem? Tudo bem. Aí chega para o segundo e mostra, olha, eu fiz essa planilha aqui para pagamento, e essa é a minha condição de pagar. Agora, não prometa aquilo que não dá para cumprir, porque você fica mal. Fica pior ainda, né? Pior ainda. Você já não estava pagando, aí se compromete a pagar e não cumpre, piorou tua imagem. Né? E ainda mostra assim, olha, a minha esposa, ela vai fazer esse tipo de renda para o abastecimento de casa. Então está mostrando que está entrando uma renda extra. Agora, tem muitos credores que gostam de aproveitar. Falam assim, não, então eu vou ter que cobrar um pouco mais porque você vai ter uma renda extra. Mas ele precisa se alimentar, precisa educar, precisa alimentar a família em todo sentido. Então, não pode descaracterizar agora o recurso que ele vai ter. É como o carro. Sabemos que aquela parte é da reserva. Faz parte do mostrador? Sim, faz parte. Mas quando entrar na reserva, é o tempo que eu tenho para abastecer. Então, não posso ficar tirando da minha reserva. Então, aí zera, aí você para. Exatamente. É uma das coisas assim que eu acho que você poderia comentar para os profissionais liberais. Então, os profissionais liberais, grande maioria dos profissionais liberais, principalmente o pessoal da área de saúde, da área da psicologia, do modo geral, assim, parece que nós não tivemos, porque eu fiz psicologia, não teve matéria nenhuma em relação a uma administração ou uma outra coisa assim. É entender que o profissional liberal não tem um fluxo fixo de entradas. Então, e ele descobrir que naquele meio do ano tem um período do mês ali que não entra, que tem outro. E aí ele tem que saber jogar com essas... Perfeito. Não sabe, quer dizer, esse é o profissional liberal, é o cara que tem mais estar orientado para isso, porque senão ele quebra. Sim, ele quebra em pouco tempo. Há muito tempo atrás eu tive
observando no interior da Bahia, conversando com uma pessoa, e ele me disse lá que ele explorava o leite das vacas e também tinha a farinha. Só que quando chegava no inverno, o leite da vaca diminuía. Diminuía, sim. E eu falei assim, e a farinha? Não, a farinha sempre tem. Eu falei assim, não dá para você inverter? Durante o período que você pode consumir para sua necessidade com o dinheiro da farinha. E pegar esse da vaca e armazenar. Usar depois. Exatamente. Fazer as empresas também fazem isso. Sim. E nós temos uma participação aqui, lá de Santos. Boa tarde, Maria José dos Santos, de Santos. Maria José dos Santos, de Santos. Obrigado pela sua participação. Um abraço para você também. Ela está perguntando o seguinte: professor, como é que se faz para a gente ter noção clara das pequeníssimas despesas do dia a dia? Porque ela falou, o professor Liceu falou da despesa fixa, mas tem tanta despesinha que no fim fica uma despesona, né? Como é que faz para controlar isso? Como que é o nome dela? Maria José dos Santos. Maria José, obrigado pela pergunta, né? Eu não entendi só se seria da pessoa física ou jurídica, mas vamos falar das duas. Ela está falando nós, a gente. Nós já estamos mais nesse aspecto bem individual, né? Okay. Então, é necessário, primeiro, a gente analisar o que é custo e o que é despesa. Custo é quanto custa para produzir se você for um fabricante. Despesa é quanto vai levar para chegar o produto na mão de quem vai comprar. E aquela despesa que são iguais para todo mês, a energia elétrica, se você tem funcionário, essas são despesa fixa. Variável, quando você, por exemplo, você aumentou o consumo de telefone, mas foi porque você estava vendendo mais, você estava cobrando mais, então tem a ver essa flutuação, essas são despesas eventuais. Então, a partir do momento que você sabe o que é o custo, quanto você custa para o seu produto e quais são as despesas que você tem todos os meses, essa escala mantém-se. Agora, veja, a partir do momento que começa a ter uma demanda de pedido maior, você sabe que ela vai flutuar. É aí que você tem. Então, mantendo a despesa fixa, mantendo o custo, ele pode se tornar variável, sim, porque o mês pode aumentar. E aumentar em função do quê? Então, origem e destino, sabendo da onde que vem e para onde que vai. Tá? E também tem uma coisa que é assim, de que maneira que eu posso, ela falou assim, dos custos variáveis, são aquelas coisinhas que de repente a gente compra, né, fugiu do orçamento daquelas que são fixas, mas elas têm que tomar um cuidado danado, porque são elas que também podem ter controle. Que variável, sem controle nenhum, eu diria assim, então, como você falou, está produzindo mais, a sua conta de luz subiu, a sua conta de água aumentou, a sua conta de telefone também aumentou, mas aquelas coisinhas que a gente sai, não, então você vai para fazer uma compra, então na tua lista estava lá as listas de 10 coisas, você chegou com 15. Era para comprar uma barra de chocolate, mas como estava na promoção, então esse daí é um cuidado especial, principalmente quando se está... vamos dizer assim, o cara está ganhando 1.000 e ele está no 999. Deu uma pisadinha aí, ele estoura o orçamento dele. Então Perfeito. É muito importante tomar cuidado com essas coisinhas que a gente vai comprando no dia a dia. Inclusive, quando o produto é sazonal, vamos pensar assim, nós estamos agora vivendo a época da Páscoa, né? E que o maior produto de consumo é o ovo de Páscoa. Mas... foi domingo passado. Será que era na sexta-feira que você tinha que comprar o material? Pois é, se é aquele dia, eu só posso tomar ovo de Páscoa se for naquele dia, eu não posso esperar para o dia seguinte, estava 50%. Pois é. Então, nós temos que analisar qual é o meu consumo. É como, por exemplo, biblicamente falando, na carta de Tiago, ele fala assim, o agricultor ele fica ansioso esperando o fruto da terra. É aquela primeira folhinha que sai, mas ele já fez um estudo. Qual é o tipo de semente que o mercado está consumindo? Que tipo de terreno que eu tenho? Bom, está todo mundo comprando soja.
então vou investir também na soja. Não, eu posso investir no feijão, porque vai faltar feijão. Então é esse estudo de mercado que ele quis dizer ali. Então é interessante você saber quem são o teu consumidor, quem é teu consumidor, quem compra de você. Se você já tem aquela base, então você já sabe qual é o que você vai comprar. Lembrando que quando você compra matéria-prima ou uma mercadoria, ela ainda é ativo seu, ela não é custo. Ela passa a ser custo quando você entra no seu processo de fabricação. Eu acho que também uma coisa assim para os profissionais liberais, no meu caso e muitos dos que tem por aí, é ver também assim, quando você fala assim, a renda é 1.000, não é 1.000. Não é 1.000, tem que tirar fora pelo menos 10% que vai compor um fundo de reserva. Porque quando vai para o banco, por quê? Porque não tem um fundo de reserva. Então você falou, é 1.000? Não é 1.000. Você tem uma conta ali, onde aquele 100 vai para lá, e você fala assim, existe essa conta? Não existe, essa conta não existe. Ela só vai ser usada na emergência, ou numa urgência de uma outra coisa. Que conta é essa? Não, é uma conta de... É o fundo de reserva, toda empresa tem. E é interessante isso que você falou, Dirceu, porque quando a gente passa a analisar pelo aspecto tributário, começamos a entender. A Receita Federal, através da Lei 9.430, ela mostra que movimentação financeira pode, não condizendo com a receita da pessoa, pode dar indício de crime. Então, percebeu? Movimentação financeira. Então, às vezes a pessoa tem uma movimentação, mas não significa que é a renda, que é a receita dele. É o caso, por exemplo, de uma agência de turismo. Ela recebe da pessoa e tem que passar para a companhia aérea, para o hotel, isso, aquilo, outro. E qual que é a renda dela? O que sobrou? O que sobrou? Exatamente, não tem o fundo de reserva, estoura. Vamos ver, isso acontece com o macro e com as micro, com todo mundo. Mas eu sei que o Serrano tem de novo aí uma participação. Vocês estão falando de viagem, né? Então você, educador, prepare-se para o Congresso Conhecer, que vai ser em setembro agora no Espírito Santo. Você já entra lá no site do Congresso Conhecer, veja a grade que já está lá, se planeje o que você quer participar. E você também pode planejar a sua viagem, já fazer a sua reserva, já começar a pagar dividido, para que você possa estar tranquilo lá em setembro no Congresso Conhecer. E a programação, como você viu agora há pouquinho aí, já está no site. Entre lá, congressconhecer.com.br. E olha que notícia bacana aí. Nós teremos Congresso Conhecer em São Paulo no segundo semestre. Então é você se preparar aqui, você que é de São Paulo, da região nossa aqui, se prepare porque vai ter o Congresso Conhecer e a gente vai avisar oportunamente aqui no Missão Educar para você. E quem está no leste, no norte, no nordeste, está mais próximo do Espírito Santo, vai lá, Congresso Conhecer em setembro. Imperdível, maravilhoso. Então agora, nós aproveitamos essa paradinha para falar do Congresso Conhecer, só para, digamos assim, falarmos um pouquinho de um problema muito grave que a gente sabe que existe. O pai e a mãe, cabeças da família, né, estão passando por um momento difícil. Ou porque a mãe perdeu emprego, porque o pai... Aconteceu alguma coisa, não importa. E eles têm consciência que precisam frear o consumo da casa, precisam poupar, economizar. Mas tem o filho adolescente, tem a filha vaidosa, tem as crianças, né? Como fazer para que essa família acompanhe essa necessidade de baixar um pouco os custos, né? Os gastos, para a família poder prosseguir, professores? Esse é um trabalho de conscientização, né? Então, infelizmente, nós não temos aquela parte de educação desde a pré-infância. E às vezes, por descuidos nós como pais, queremos sempre dar o melhor para os nossos filhos, não incutimos isso, não inculcamos, né, na mente deles essa necessidade. Então, todo dia, toda sexta-feira é o dia da pizza. Opa, então já tá marcado que é dia da pizza. Pai, posso levar um amiguinho? Pode. Olha, chegou a época do fim de semana, nós vamos para umas férias, vamos para um hotel, isso, aquilo, outro. Toda essa tendência já foi inculcada na mente
da criança. E às vezes a mulher também abraça a questão. E agora, como fazer que despencou? Como é que nós vamos fazer? Porque às vezes não queremos falar as coisas para os filhos e absorvemos e acabamos tendo um infarto, um derrame, e acaba toda uma tristeza. Tudo. Então, nesse trabalho, significa conversar. É o melhor momento de conversar. E espera de imediato uma reação positiva? Não. Mas nós temos, por exemplo, me perdoe, eu vou falar aqui agora da Disney, por exemplo. A Disney ela tem vários filmes, vários desenhos que dão muitas aulas. Por exemplo, o Rei Leão é uma administração de uma empresa familiar, onde o rei, o Mufasa, chega assim: olha, tudo está aqui, um dia vai ser seu. Começa a mostrar todo o trabalho que tinha. E alguém tinha interesse. De qualquer forma, o filho lá do, né? Ele vai fazer um curso no exterior, lá conhece outras pessoas, outras coisas, volta com outra mentalidade. Procurando Nemo, procurar uma solução, procurar um peixe palhaço no oceano é uma coisa mais difícil, mas encontrar a solução. Mostrou que cada pessoa tem uma participação. Até aquelas pessoas que não conseguem ter uma capacidade intelectual muito avançada, tipo aquele peixe lá, né? Sim. Mas participa, encontrar a solução. Então, filho, o que você gostaria de fazer para ajudar seu pai aqui? Pai, eu poderia fazer alguma coisinha, algumas ideias. Elogia a ideia dele, elogia a vantagem. Olha, eu não posso fazer isso, mas e se a gente reduzir então um pouco a pizza, em vez de ter toda semana, passa a ter uma vez? Então, conversar, não impor, porque quem impôs a situação foi o pai. Ele mesmo já criou a situação, agora ele vai ter que reverter. Agora reverter, esse é o ponto. E aí uma coisa que eu também acrescentaria é o seguinte: na hora de sentar para conversar por uma situação dessa, porque é desagradável, ninguém quer que corta. As empresas, quando falam de cortar, o diretor não quer que corta, o gerente não quer, e quando chega lá embaixo o cara não quer que corta o cafezinho. É do mesmo jeito, tem muita diferença não, só tem em termos de valor. Aí eu diria assim, reunindo a família, então para dar uma amenizada, você diz assim: olha, é o seguinte, nós temos que aumentar o nosso lucro. Aí todo mundo já fala assim: aumentar o lucro? Aí eu falar de cortar a despesa. Aí eu assim: como que aumentar esse lucro? Olha, existem algumas coisas que é assim, a gente pode aumentar o nosso lucro da seguinte maneira: a gente tem aqui comprado 15 pacotes disso, então consumimos assim, a hora que nós diminuímos, olha, 100 está custando R$1.000 para a gente. Se eu baixar para 50, eu estou aumentando a minha renda que estava em 4.000 vai passar para 4,5. Quer dizer, talvez seja uma forma assim de dar uma, né? E o outro é esse papel de conscientização que você falou. E olha, ali tem que abrir o mesmo. Quem é que fez? Quem é que instituiu essa pizza, essas coisas todas? Fui eu. Então agora eu também vou ter que estar aberto para ouvir a sugestão dos filhos. Perfeito. Porque eles entraram nessa porque eu conduzi daquele jeito. Inclusive, a gente estava analisando, por exemplo, quando nós vamos fazer a despesa, né? Aí, quanto nós consumimos em família por mês o arroz? Precisamos comprar mais do que 5 quilos? Porque, de repente, até a própria mudança do mercado, entra outra marca e o preço cai, e eu investi, estou com 4 pacotes de 5 quilos lá no estoque, que agora eu poderia ter comprado apenas um e sobrar para investir em outra coisa. Eu falo isso a nível de família, mas temos que pensar a nível de empresa também. Empresa. Isso é uma pesquisa, né? Exatamente. Pesquisa. Então, falando em comida, né? Falou de arroz aí, vamos falar um pouquinho de comida? Poxa. Vamos. Falar da Ravan, que também nos patrocina aqui, que está desde 77 fornecendo coisas maravilhosas. Olha que beleza, né? Você tem aí salgadinhos, você tem aí uma série de... Olha que mesa maravilhosa. São todos alimentos da Ravan. A Ravan, ela tem bolos, doces, salgadinhos, massas frescas. Então ela tem 3 lojas em São Paulo, no Ipiranga,
na Vila das Mercês e na Vila Santa Catarina. E você pode entrar no site e fazer o seu carrinho de compras lá, encomendar, e a Ravan entrega em toda a grande São Paulo. É muita qualidade, um excelente atendimento. Entre no Facebook ou no site Ravan, você vai ficar maravilhado de ver o que tem de coisa boa ali. Então, agora nós estamos encaminhando para aquela fase final do programa, né? O programa vem, vai à fase final. A gente tem tanta coisa para falar ainda, mas a gente talvez possa tentar deixar algumas mensagens, né, professores? Aí para as pessoas, né? No que se refere à educação financeira. Vocês estavam falando agora há pouco aí que, olha, foi o pai que instituiu aquilo, né? Tem que falar e tudo mais. Agora, e a educação propriamente dita? É possível, desde que a criança é pequena, ela começar a aprender sobre dinheiro, a aprender sobre valores, ela já não tem que chegar numa hora que você fala, vou cortar. Ela própria já vem desde pequena sabendo como as coisas funcionam? Com certeza, porque a gente percebe que quando a criança nasce, ela nasce como um livro de páginas em branco, precisa ser escrita. Quem escrever é aquilo que ela vai começar no desenrolar. E em algumas bases, alguma parte da mente, já vem aquilo que ela no útero da mãe já absorveu. Mas muitas coisas são ensinadas. E se nós, pais, não ensinarmos, outros vão ensinar. Então, não quando meus filhos estavam pequenos, que começaram a andar, eu comecei a ensinar eles a operar a TV, o som, nunca quebrou. Então, ou seja, eu percebi que quando nós começamos a ensinar as crianças desde pequeno, ela vai crescendo. E o raciocínio, nós não queremos fazer do nosso filho robô. Temos que descobrir qual é a habilidade que ele tem e investir. Mas se ele aprender a forma exata de administrar desde pequeno, imagine depois de grande que ele vai aprender, aí esse período que poderia ter aprendido foi perdido. Então vamos aproveitar. Então, olha, cada vez que ele faz uma coisa certa, parabenize, dê um presente, alguma coisa. Né? Não é assim que faz com aqueles bichinhos. Reforçar o comportamento? Né? Então, você pega um golfinho lá, ele faz a coisa certa e dá um peixinho lá para ele. Mas para o filho dizer muito bem, parabéns, e ensinar. Então significa que você tem que começar a ter tempo de qualidade com o filho. Porque você está fazendo um plantio e aquela planta precisa crescer. Se você nunca começar, vai começar depois que ela estiver grande, a árvore já está torta, não dá para acertar ela. Demora mais. Eu quero até aproveitar e dar o meu recado aqui, Serrano, da seguinte maneira. Aliás, amanhã, aqui na Sociedade Brasileira de Eubiose de São Caetano, eu vou fazer uma palestra com o título de Em Busca da Felicidade Plena, de corpo, alma e espírito, para dizer assim, olha, o corpo corresponde ao PIB, que é o Produto Interno Bruto, que é aquilo que nós ganhamos, que é essa base que nós estamos falando aqui, que é uma educação importante. E o FIB, que é a Felicidade Interna Bruta, corresponde aos aspectos nossos de sabermos ter um consumo adequado entre aquilo que pede o corpo dos desejos e aquilo que o mental nosso acha que é o mais adequado, ou seja, de um certo equilíbrio. Aí é o FIB, que é a Felicidade Interna Bruta. Um é o aspecto material, corpo, outro corresponde ao aspecto alma, por exemplo, o consumo das coisas mas de uma maneira consciente, e o terceiro é o FIP, que é a Felicidade Interna Plena, essa busca pela felicidade, onde entra o lado muito mais espiritual, que é exatamente o consumo consciente, porque existem pesquisas que mostram assim, que num determinado momento de consumo, você chega a um determinado ponto de acúmulo das coisas consumidas, que aquilo deixa de trazer felicidade para você, para começar a trazer um desconforto. Mas da mesma maneira também, isso leva a dois desconfortos. Um, porque ele acabou com o orçamento que ele tinha. E aí, o equilíbrio é entre os três. O PIB é importante, que é o que você ganha, que vem para o bolso, que são os bens materiais que você adquire.
O FIB, que é a felicidade interna bruta, ela é importante, que é o estar alegre, contente, estar satisfeito. E FIP é a felicidade interna plena, é o lado da realização das coisas, consciente do que eu preciso e eu estar bem não pela quantidade, mas pela necessidade que eu tenho de consumir. Então são coisas que envolvem a base. Muitos seres humanos hoje vivem uma infelicidade porque o consumo, essa base, que é o bem material, tem que ser bem administrado. Não adianta, ninguém está negando o valor do físico, o valor do dinheiro, pelo contrário. O dinheiro tem o seu valor, ele é importante, ele é fundamental, é importante ter as coisas sim, mas ter aquilo que nós podemos ter. Professor, Dirceu Moreira, isso é a palestra quando? Amanhã? Palestra amanhã. A que horas? Às 20 horas. 20 horas. Aproveitamos também para dizer que o professor Josafá Nunes dos Santos, ele estará na BPA, Associação Brasileira para a Prevenção de Acidentes, palestrando, né, esse mesmo tema também aqui, no dia 12 de maio, às 9 horas. Então, eu vou falar o telefone da BPA, não vai ter um letreiro aí, mas é muito fácil, viu, gente? É 3333-2121. 3333-2121, aqui em São Paulo, né? Então, você liga para lá e se inscreve para participar gratuitamente da palestra. Bom, chega o momento agora de a gente se despedir, agradecendo demais ao consultor Josafá Nunes dos Santos por essa sua presença aqui com a gente, falando de um tema tão importante, né? E deixar o seu contato, Josafá, né? Então, Josafá no Facebook é Josafá Nunes, né? Esse é o contato mais fácil do Facebook mesmo, né? Josafá Nunes, só procurar por lá. E o Josafá, então, está à disposição para palestras, para consultoria, trabalha para grandes empresas, né? Também é um grande tributarista. Então, você pode contar com ele. E o professor Dirceu Moreira, e aí? Quais são os seus próximos compromissos? Estou aguardando a confirmação da passagem para Recife agora, sexta-feira. Vou a Recife fazer O que seria lá? É o congresso da Conexa, eu vou fazer 2 conferências, uma sobre gestão de pessoas e outra, se eu não me engano, etapas do desenvolvimento humano, dentro daquela pedagogia, daquela psicologia henriquiana do professor Henrique José de Souza. Perfeito. Então, obrigado dia mais uma 18 vez. Também, dia 18 eu vou para Sobral, a cidade mais quente mesmo, do Brasil. no Ceará, né? Sobral. Ceará, onde começou terra lá do um Ciro trabalho. Gomes, terra do Ciro Gomes e desse último ministro também, do CID, né? Sim, Os sim. Gomes imperam por lá. Lá tem uma grande experiência educacional. Estou indo para lá no dia 17 e volto no dia 19 também. Ótimo, ótimo. A Muito Dinâmica bom. Eventos. Então, agora, última mensagem aí, um alô para os nossos internautas, Josafá. Inicialmente, eu quero agradecer o convite, Serrano, Dirceu, e foi realmente um prazer muito grande conversar, aprender mais com vocês aqui. Educação, a gente vê que é ensino, é treinamento, mas requer, como o Serrano falou no começo, esforço, tomar uma ação. Então, que esse seja o primeiro comprimido que se toma hoje, né? Para qualquer situação. Não está passando necessidade? Ótimo! Tome hoje, porque amanhã poderá vir. Se está passando hoje, perceba, um problema não aparece da noite para o dia. Também não pense que ele vai ser resolvido da noite para o dia. Mas é como a chuva, ela vem, ela pode fazer um estrago, mas ela vai passar. Professor Dirceu Moreira, qual a nossa frase? A nossa frase é uma frase excelente para falar da questão aí do PIB, do FIB e do FIP. O homem não é sábio porque ele sabe, ele é sábio porque ele ama. Então eu tenho a sabedoria que vai fazer com que eu aprenda a administrar os meus recursos do meu PIB, né, que é o produto, também administrar as minhas emoções para que eu atinja essa felicidade interna plena, que é o amor com sabedoria, que tanto se referia o professor Henrique José de Souza. E pelo que eu percebi, né, o Josafá falou muito disso hoje aqui, o amor pela empresa que você funda, que você cria, o amor pelo seu filho, né, o amor pela sua família, está tudo aí, né, professor Dirceu Moreira? O Né? homem não é sábio porque sabe, é sábio porque ama. Muito bem. Então,
Nós fechamos com chave de ouro nossa Missão Educar de hoje. Agradecemos muito a você. Esteja sempre conosco, manda e-mail para a gente, nos visite lá no Facebook também. A Missão Educar é uma grande família, né? Estamos aqui na Alp TV, estamos no YouTube, estamos no Facebook, temos nosso e-mail também. Participe com a gente, mande a sua frase, se você quiser, mande as suas sugestões também. Nós teremos compartilhar todo o conhecimento, porque a nossa missão aqui é educar. E você esteja conosco, então, por favor, na próxima segunda-feira, às 18 horas, com mais um programa e mais um assunto muito interessante. Obrigado. Até lá.